Sejam bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo. De certo que a maior parte de vocês já ouviu falar ou já está dentro da cultura de Star Wars, Guerra das Estrelas. Se vocês sabem o que é Star Wars, Guerra das Estrelas, se viram os filmes, se têm acompanhado agora as novas séries, vocês estão familiarizados com determinados protagonistas dessa saga, protagonistas que utilizam uma determinada forma, um determinado meio, um determinado conjunto de habilidades, que é a força, no contexto de Star Wars, que são os Jedi e os Sith. Bom, quem não está por dentro da mitologia da Guerra das Estrelas talvez se surpreenda ao saber que os Jedi e os Sith, a dada altura, provinham todos do mesmo conjunto de pessoas, da mesma religião, por assim dizer, do mesmo grupo que utilizava e explorava a força. No fundo, o que difere entre os Jedi e os Sith é a sua ideologia, e face a essa ideologia também difere a utilização da força, já que eles utilizam o mesmo recurso, mas de formas diferentes. Daí que na mitologia Star Wars se explora o lado bom, o lado da luz e o lado negro da força. Por um lado temos a racionalidade, a compaixão, o desapego das emoções. Por outro, temos o lidar, o sentir de uma forma crua, dura e uma ideologia centrada nas suas próprias necessidades. Enquanto que uns buscam conhecimento, outros buscam poder. E então porquê é que eu estou a utilizar esta analogia de Star Wars? Porque esta analogia é perfeita para o campo da hipnose. Há meses atrás, talvez até já faça um ano, escrevi um texto ao qual eu intitulei como o lado negro da hipnose e até coloquei uma imagem desse artigo muito alusiva aos Sith. Isto porque nós achamos, ou muitas das vezes é passada a mensagem, que daquilo que diz respeito à hipnose é tudo ótimo, é tudo uma maravilha, é tudo a cura para todas as situações e todos os males. É aquilo que muda a vida das pessoas. Quando na realidade existe todo um outro lado. Um lado que muitas das vezes não é explorado nem referido, que é o lado negro da hipnose. Bom, relativamente a esse lado, vocês até podem ter uma ideia, já que ela também provém dos mitos, nomeadamente os mitos do controle mental e os mitos da hipnose como a máquina da verdade e hipnose como uma forma de programar pessoas a realizarem determinados atos. Coisas que vão contra a moral e os valores de cada um. Um pouco na onda do candidato manchuriano, ou manduriano. The Manchurian Candidate. Pronto. Apesar de ser um mito e apesar de que sobre a hipnose a pessoa não irá fazer algo que fira os seus valores, as suas crenças, as suas atitudes, portanto, tudo aquilo que a pessoa considera
que não faz parte de si realizar algo contra, ela irá assumir um controle sobre a situação. E isto é, na sua maioria, verdade. Por outro lado, existem formas de contornar essa situação em determinados aspectos. Claro que eu não estou aqui a referir situações de uma intensidade superior como matar alguém, ou seja, programar aquela antiga ideia dos projetos ultra secretos da CIA, como o MKUltra, em que se programava pessoas para serem agentes ou espiões sleepers, portanto escondidos, que a dado momento, sempre que eram necessários, eram ativados mediante gatilhos ou sugestões para executar uma determinada tarefa e depois não se lembravam absolutamente nada daquilo que faziam. Não é disto que estou a falar. Algo tão grave quanto isso, mas determinados aspectos pode ser possível. E como é que isto é feito? Bom, para já é importante as pessoas perceberem que hipnose depende de determinados processos. Processos como o foco da atenção, processos como a dissociação, processos como a curiosidade, no sentido de engagement, manter a relação, processos como a pessoa dar as sugestões de uma forma repetitiva e até mesmo conjunta ou em conjunto com emoções bastante fortes. Portanto, existe aqui uma série de processos que envolvem ou que estão envolvidos durante a hipnose. Processos esses que podem ser duplicados ou replicados ou utilizados em mais do que um contexto. Portanto, não é só do ponto de vista da clínica que estes processos podem ser utilizados, mas em muitos outros contextos. Portanto, vamos imaginar que vocês estão num determinado contexto social, digamos, e que vocês conhecem alguém, ou alguém já vosso conhecido, que começa uma conversa com vocês, inicia uma conversa, e a dada altura ele faz com que, ou sugere determinadas formas linguísticas em que vocês começam a sentirem-se cada vez mais atentos, focados na temática da conversa. Pode ser da forma como ele está a falar, pode ser das palavras que ele está a utilizar, pode ser do próprio assunto que ele está a puxar, ou até mesmo do contexto emocional que está subjacente a esse discurso. O que acontece é que vocês começam a ficar cada vez mais focados no contexto da conversa. Ao começarem a ficar focados, a pessoa faz com que o vosso foco continue a aumentar cada vez mais. Ou seja, estejam cada vez mais envolvidos na conversa em si. E, portanto, ele pode fazer com que, ou pode começar a falar de uma forma com que vocês comecem-se até a abstrair do sítio em que vocês se encontrem. Um exemplo fácil é quando vocês começam a aceder a memórias ou a histórias da vossa vida, da vossa narrativa, que tenham sido prazerosas, tenham sido agradáveis, e então se foram
episódios em conjunto com a pessoa que está a falar convosco, vocês vão-se começar a recordar e a lembrar e a reviver esses momentos como se vão começando a ficar emocionalmente ativados. E, portanto, cada vez mais abstraídos de situações como o sítio onde vocês estão, o tempo a passar, ou até mesmo alguns barulhos que estejam no vosso ambiente. E a partir daí é a altura ideal para essa pessoa começar a dar sugestões ou começar a falar convosco com determinados propósitos. E agora vocês estão a pensar, Pedro, mas isso é manipulação. Exatamente. Agora, manipulação para que propósito? Aí está. Isto que eu o exemplo que eu vos dei, pode parecer saído de filmes, pode parecer saído de literatura. Mas a verdade é que técnicas sugestivas, comunicação sugestiva, hipnose e outras abordagens que contemplam este tipo de comunicação são vulgarmente utilizadas para outros propósitos que não o propósito terapêutico. Exemplo, vendas, marketing, palestras motivacionais, mesmo redigir determinados textos ou construir determinados sites ou comunicação apelativa, até mesmo políticos, até mesmo figuras muito conhecidas podem adquirir este tipo de conhecimentos. Polícia, forças de segurança, forças policiais, portanto, este tipo de conhecimentos são utilizados para outros propósitos que não o propósito terapêutico. Sendo que hipnose, por excelência, é comunicação ou passa por serem estratégias de comunicação avançadas, mais complexas, mais poderosas, sendo elas diretas ou mesmo indiretas. Podendo ser elas no contexto formal, em que hipnose é algo que está subjacente e que a pessoa, claramente está identificado um terapeuta, o cliente, e que há um acordo em termos de processo hipnótico, mas também outros contextos em que a pessoa fala ou expressa e imita a sua comunicação de uma determinada forma. E quem tem conhecimentos deste género pode fazê-lo em mais do que uma circunstância, em mais do que um determinado contexto, com sucesso. Eu defendo que muitos terapeutas, por exemplo, poderiam aprender algumas destas técnicas, destes processos linguísticos, e ao utilizarem a psicoterapia, podem aumentar a eficácia dos seus processos, da sua intervenção, porque a comunicação torna-se mais eficaz. E isto sem necessitarem de processos formais de hipnose. Portanto, imaginem este conjunto de técnicas, de informações, nas mãos das mais variedíssimas pessoas. Enquanto que profissionais de saúde, no contexto de saúde, devem-se reger por um código deontológico que regula as suas práticas, quem não é profissional de saúde e quem está noutros contextos em que resultados são exigidos, podem, com alguma frequência, utilizar estes métodos para obterem sucesso. Daí que hipnose
e técnicas hipnóticas, pela sua natureza, são neutras. Não existe nenhum bem ou nenhum mal implícito. Agora, a pessoa que utiliza essas técnicas e a sua intenção pode ser benéfica ou pode ser malévola. E quando nós estamos a falar em malévolo, estamos a falar em pessoas que servem única e exclusivamente as suas necessidades, única e exclusivamente aquilo que pretendem, não se preocupando com o estado em que fica a outra pessoa ou se ela fica ferida durante o processo para adquirir esses benefícios. E este é o lado negro de hipnose e de qualquer outra técnica sugestiva, em que, não havendo uma regulação em cada contexto, porque aqui eu não defendo apenas a regulação de hipnose no contexto terapêutico pela, por exemplo, pela ordem dos psicólogos ou pela ordem dos médicos, nomeadamente na atuação dos psiquiatras que fazem psicoterapia, mas também noutros contextos. Também no contexto de vendas, também no contexto de palestras motivacionais, também no contexto de tudo isso. Porquê? Porque qualquer pessoa que adquire este conjunto de conhecimentos e comece a constatar que eles resultam, pode começar a sentir uma necessidade ou um desejo de utilizar esses instrumentos para seu próprio benefício. E esse benefício pode ser benefício relacional, benefício profissional, benefício financeiro. E em que muitas das vezes pode ser discutível a ética e a moral daquilo que se está a fazer. E eu acredito que para muitos de vós isto possa parecer uma invenção. Então eu sugiro que vocês vão à procura, façam uma pesquisa e procurem no campo das vendas, no campo do marketing e noutros sítios, e vejam, observem que muitas dessas pessoas, pelo menos as mais preponderantes, são aquelas que tiraram formações, quer sejam de coaching, quer sejam de programação neurolinguística, quer seja de outras, que se vocês forem ver o que é que eles tiraram, têm uma base de linguagem sugestiva. E que frequentemente eles fazem isso com vocês. Os bons, aqueles que desenvolveram essas capacidades, que apuraram o seu nível de competências, conseguem fazer isso de uma forma natural, sem que muitas das vezes vocês se deem conta de que estão a ser persuadidos ou que estão a ser mais sugestionados a um conjunto amplo de hipóteses. E isso é a verdadeira persuasão. E vocês não estão a notar que isso pode ser feito. Porquê? Porque, em primeiro lugar, vocês não têm o conjunto de conhecimentos que vos permita perceber que são estas técnicas que eles estão a fazer. Depois, porque vocês estão envolvidos no cenário, na circunstância que essas pessoas querem vos envolver, e estando dentro, é mais difícil vocês conseguirem perceber o que é que se está a passar. Um último exemplo que eu gostaria de vos dar tem a ver com aquilo que os Estados Unidos têm, que são os chamados pick-up artists, ou seja, aquelas pessoas que desenvolvem estratégias de engate, por assim dizer. O termo pick-up artist tornou-se extremamente popular numa série de livros escritos
por Neil Strauss, que é um jornalista muito conceituado da Rolling Stone Magazine, se eu não me engano, que a dada altura ele envolveu-se com essa comunidade, ele aprendeu essas técnicas, essas estratégias para ele próprio ter algumas mudanças na sua vida. Portanto, na série de livros que ele intitulou The Game e The Rules of the Game e The Truth, portanto, Neil Strauss fala muito sobre isso, e muitas dessas personagens verídicas que ele expõe nos livros são pessoas que diretamente ou indiretamente tiveram em contacto com este conjunto de estratégias que lhes permite ter, digamos, uma vantagem. Claro que isto não é taxativo, ou seja, se eu utilizar este conjunto de conhecimentos não me vai dar uma garantia de 100% de eficácia, no entanto, pode aumentar as probabilidades do meu sucesso se eu fizer isto como deve ser. Se eu conseguir reunir todo um conjunto dessas condições necessárias. Em resumo, o lado negro da hipnose existe no sentido em que são as próprias pessoas que, ao utilizarem a hipnose com determinados propósitos moralmente discutíveis, podem andar por esse caminho, digamos, e que, por outro lado, também é esse próprio lado negro que contribui para a constante perpetuação dos mitos relacionados com a hipnose, por assim dizer. Bom, muito obrigado por estarem desse lado. Desejo-vos a todos uma boa semana, com saúde, protejam-se, fiquem bem e até uma próxima.